Em nome de Jesus, traz um avivamento, dando crescimento à igreja numericamente, que novas famílias se acheguem à tua casa, Senhor, porque se não for o mover do teu Espírito, todo o nosso empenho, trabalho, todos os nossos objetivos, ó Deus, e realizações não passarão apenas de eventos, ó Deus. E nós não queremos viver de eventos, de reuniões, queremos viver de vida prática, Senhor, de crescimento espiritual, crescimento físico, crescimento numérico, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa nossa EBD, que tem sido uma EBD dinâmica, tem sido uma EBD que as pessoas têm vindo, aprendido, têm crescido, os filhos têm se alegrado em estar conosco, ó Pai. Faça dessa EBD sempre uma escola bíblica dominical, dinâmica, Senhor, vibrante. Nossos professores, abençoa eles, coloca amor, coloca coragem, alegria em servir com as aulas, a criatividade, ó Senhor. Abençoa, pois eles fazem pelo dom, por ser voluntários, por amarem ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Nossos alunos que vêm também, que eles venham com expectativa, com alegria, com empenho, Senhor. Tudo é o mover do Senhor para a glória do Teu nome, Senhor. Tira, Senhor, de nós aquilo que nos afasta de estar na escola bíblica dominical, na Tua presença, culto vespertino. Os que nos acompanham online, ó Deus, têm esse privilégio, mas que eles não entrem, ó Deus, num quadro de acomodação, de ser mais prático, cômodo, mas que eles sejam desafiados, aqueles que moram na cidade, estão mais perto na região, que eles sintam o desejo de estar junto com o povo do Senhor, na igreja, sentindo a caloria, o amor, o afeto, o acolhimento, Senhor, em nome de Jesus. Mas abençoa aqueles que nos acompanham online. Eles têm lutas também, têm dificuldades, têm crises na vida, que o Senhor estenda o teu favor. Obrigado pelos novos que têm se achegado à casa do Senhor. Eles precisam também do Senhor, ser acolhidos, se sentir bem e uma experiência para a vida eterna, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Olha para nós, traz graça, iluminação do teu Espírito em tudo que nós fizermos nesta manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, podendo ouvir a Tua palavra, Senhor. Quantos não conseguem estar aqui, ou por falta de interesse, ou por algum problema que eles não conseguem vir, Pai. Nós te agradecemos, pois somos privilegiados por estarmos aqui, ouvir da Tua palavra. Nos dê, Senhor, sede da Tua palavra, para que cada dia mais a gente queira aprender de Ti. Mas, acima de tudo, Pai, nos dê vontade, nos dê um coração manso para colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende de Ti todos os dias, Pai. Nós te pedimos, nos dê discernimento para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é lutando contra a intolerância. Ela está lá a lição 4, Colossenses 3, 12 a 17. Mas nós vamos estar lendo a leitura em Romanos 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação,
seguindo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, pois, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Tende o mesmo sentimento para uns com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, condescendei-vos com os que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, para vencer o mal com o bem. Amém? Convida o grupo de louvor para estarmos louvando. E, na sequência, as classes podem se separar. A palavra estará com a Débora. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Vamos nos colocar em pé. Como já ouvimos hoje, somos privilegiados por podermos estar na casa do Senhor, louvando, engrandecendo, nessa manhã de domingo tão bonito que o Senhor nos deu. Então nós vamos louvar, engrandecer aquele que é único, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, amém? O Gabriel vai ajudar a gente na bateria? Firme nas promessas do nosso Salvador, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
faça aquilo que está no seu coração agora. Fechar os olhos, colocar a mão no coração, levantar as mãos, porque você está diante do Rei dos Seis. Essa canção, ela diz, cada vez mais alto eu vou diante do Senhor. Que o nosso coração, a nossa alma, dia após dia, possa desejar e anelar essa presença maravilhosa. Pai, em nome de Jesus, olha para esta igreja, Pai. Cada um de nós que estamos aqui temos um anseio no coração. E que o maior anseio, desejo seja estar mais perto do Senhor, todos os dias da nossa vida. Poder ouvir melhor a Tua voz, diante de tantas coisas que nós temos na vida, no corre-corre, nos afazeres, família, estudo, casa, expectativas e tantas coisas que às vezes roubam da gente estar mais perto do Senhor, de tirar um tempo para oração, para leitura, para meditação, para estarmos como família maior na casa do Senhor. Nos ajude, Pai, nos ajude, Senhor, nesses tempos tão difíceis que nós passamos, a não esquecer da Tua graça, de voar mais perto, de correr mais perto do Senhor, ter um coração mais aquecido, vibrante, atuante, alegre no Senhor, pois o Senhor um dia deu essa experiência da salvação, da eternidade que nos aguarda, Senhor, aquela eternidade em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não tiveram essa experiência maravilhosa, dá a eles, ó Pai, esse gozo eterno, transformando, mudando, ó Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar os livros da Bíblia? Aqui no ponto eu tinha esquecido, né? Aquele que memorizou um versículo, temos alguém? A partir da nossa EBD de hoje, tem alguém? Levanta a mão aí se você tem. Pois não, Valdize Batista. Amém, uma salva de palmas para ela, parabéns. Parece que alguém mais aqui levantou a mão. Eu não vou obrigar ninguém a falar, mas se alguém quiser, fala, Eliel. Amém, uma salva de palmas, que legal. Mais alguém? Parece que tinha outra aqui. Pois não, Carpiné, o Carpiné. Amém, uma salva de palmas para o Carpiné. Mais alguém aí ou não?
Maria Pires não vale. Ok? Alguém falou aqui? Não. Parece que alguém falou aqui, não sei. Fala, Maria. Fala o versículo bíblico. Fala o versículo. Parabéns para ela, muito bem. Mais alguém? É que eu ouvi, parece que alguém levantou a mão aqui, não, né? Ok. Pois não, Valdemar. Amém. Eu não entendi o finalzinho, mas é de Romanos lá. Amém. Salva de palmas, que bom. Parece que mais alguém aí, não, né? É, Romanos 8, isso. Podeis assentar então, que Deus abençoe. Feliz por aqueles que tiveram esse desejo, né? Você não é obrigado, mas se nas outras EBDs você quiser citar um versículo, é bom, a gente vai aprendendo juntos, tá? Deixe-me dar um recado para você, tá bom? Para você estar orando durante a nossa semana. Na última assembleia que nós tivemos aqui, nós lançamos não vou dizer um desafio, mas criamos uma expectativa, né? A respeito do crescimento da igreja, da gente ter um lugar, um espaço onde podermos fazer as nossas confraternizações, enfim. E começou as pessoas falarem comigo, conversar, e então nós fomos ver algumas coisas. E nós vimos, e o conselho recebeu algumas propostas, e dentro da igreja presbiteriana, para comprar, vender, permutar, essas coisas assim, fazer a permuta, a gente precisa ter a aprovação da assembleia. Não cabe ao pastor e não cabe ao conselho. Então surgiu uma proposta, né, de uma aquisição. Eu não vou entrar em pormenores aqui, e nem você também vai ficar especulando o que é, quanto que custa, como é que vai pagar, como é que não paga. Porque eu vou falar, vai ser assim, assim. Aí você vai aprender o A, mas daqui a pouco você vai passar para alguém e vai falar assim, A e B. Aí o outro vai passar assim, A, B e C. Você está entendendo? Então, as especulações precisam ser tiradas, as dúvidas, na assembleia que o conselho está convocando toda a igreja para o dia 22, domingo agora, na nossa EBD, às 9 horas da manhã. Para que a igreja venha, ouça as propostas que tenha e aquilo que nós podemos fazer. Quem que aprova a aquisição ou não aquisição é cada um de vocês. Então estejam orando por isso, tá? Estejam orando, vocês vão ouvir tudo certinho. Eu sei que tem familiares que pertencem a membros do conselho, né? É esposa, filho, ou às vezes irmão, alguma coisa assim. Algumas coisas eles sabem, outras não. Mas na assembleia do dia 22, próximo domingo, é um tempo hábil dentro da nossa Constituição para fazer a convocação pública. Vamos fazer à noite também. Então divulgue, fale, olha, domingo que vem nós temos uma assembleia. Quanto mais nós tivermos de membros professos da igreja, comungantes, é importante, porque todos participam desse detalhe, porque depois você não pode dizer assim, poxa, se eu estivesse lá, eu votaria a favor, né? Vamos supor que não deu certo. Poxa, se eu estivesse lá, eu votaria contra. Mas então é importante você estar aqui, tá bom? Para você poder ouvir. Eu vejo que é uma grande oportunidade que nós temos, mas é a Assembleia que define, tá bom? Domingo que vem, dia 22, 9 horas da manhã. Aí nós não vamos ter a nossa EBD tradicional, e sim a Assembleia, tá bom? Nenhuma dúvida? Podemos dividir as classes? Podemos? Vamos começar ali pelos firmando os passos com a Cristiane. Primeiros passos. Vamos lá. Cristiane pode acompanhar seus alunos firmando os passos. Os alunos da Cristiane firmando os passos. Podem acompanhar daqui uns dias. Primeiros passos. Obrigado, né? Vai me corrigindo. Eu ia falar assim, que daqui a alguns dias o Josué pode estar aqui também, né? Mas o Levi vai estar acompanhando a avó na classe dela. Que chique, hein? Que legal. Joias de Cristo, Cordeirinhos de Cristo, às vezes, junto com a professora Sheila, Cordeirinhos de Cristo, podem acompanhar. Agora sim, Joias de Cristo. Leva o seu bebê também, viu, Raíssa? Tem que levar, leva o bebê. Leva o Diego Nilson, não sei. É alguma coisa assim, eu sei que Diego tem, né? Diego eu sei que tem. Pode levar. E a classe de novos, podem acompanhar. A classe Vida Nova também lá, os adolescentes.
Agora chega as férias de aula, então vamos aí, pais, incentivar nossos filhos a estar na EBD, os adolescentes, nesse sentido. Apesar que muitos viajam agora final de ano, a minha classe de novos também pode acompanhar, tá bom? Podem acompanhar, já estou indo. E a classe agora da Peniel, que é a classe que a Débora vai ficar. O Luiz Otávio está terminando de arrumar aqui. Faz esse favor, Luiz, tá? Obrigado. Mesmice, a gente acha que está fazendo tudo certo e tá bom. Quando nós nos deparamos com uma palavra que nos confronta, isso mexe conosco. Só que é importante, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina e nós precisamos estar constantemente abertos à aprendizagem que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Então, nós vamos hoje, né, aprender juntos a palavra do Senhor sobre essa lição, lutando contra a intolerância. E o que é a intolerância? A intolerância, irmãos, é a falta de aceitação das diferenças. Então, eu não sou intolerante. Será, irmãos? Será que às vezes eu não acho que a minha opinião é a que está certa e a contrária à minha opinião é a errada? Porque nós temos essa mania, né? De achar que nós somos os certos, unicamente. Então, seja opinião sobre cultura, sobre fé, comportamentos, tudo aquilo que contradiz, né, a nossa opinião, muitas vezes nós somos intolerantes. Então, a intolerância é a falta de aceitação de opiniões diferentes da nossa. E como cristãos, nós somos chamados a agir de maneira oposta à intolerância. Nós somos chamados a nos revestir do caráter de Cristo. Então, essa lição vai nos chamar a atenção para isso nesta manhã. E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, eu não sou intolerante, de jeito nenhum. Irmãos, mas quando você se depara com uma pessoa que tem, por exemplo, uma opinião política diferente da sua. Aí, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar assim, eu não acredito, fulano diz que é crente e vota em fulano. São opiniões diferentes. Quem diz que você escolheu o candidato certo? Pode ser que o seu colega que você discorda esteja fazendo a melhor opção e você não. Né? Mas nós somos intolerantes, irmãos. Está na nossa natureza isso. E isso precisa ser
moldado na nossa vida constantemente. E nós vamos começar lendo o texto base para esta lição de hoje, que ele se encontra em Colossenses, no capítulo 3. Nós leremos do versículo 12 ao 17. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias e acompanhassem essa leitura atentamente para aquilo que o Senhor nos ensina aqui já nesse texto. Nós precisamos cuidar, antes, enquanto os irmãos aí se localizam no texto, nós precisamos nos cuidar, irmãos, com a nossa roupagem. Esse texto, ele nos ensina e ele nos mostra exatamente a roupa que o cristão deve usar. Aí você vai falar, mas na Bíblia não está dizendo nada de roupa. Tá, mas nós vamos fazer uma analogia agora. Você vai à praia de terno? Ou de salto alto, as mulheres? Alguém vai? Você vem à igreja de biquíni? Não, né, irmãos? Você vem à igreja num culto solene de bermuda e chinelo? Não. Nós temos uma roupa adequada. Geralmente, quem trabalha nas empresas usa um uniforme. Se você chegar no seu trabalho sem uniforme, provavelmente vai ser chamada a atenção pelo seu chefe. Na escola, as crianças usam uniforme. E quando chegam lá sem uniforme, eles assinam uma advertência. Porque aquela é a roupa adequada para que ele vá à escola. Eu tenho um uniforme da empresa que eu trabalho, eu preciso ser zelosa e estar sempre uniformizada. Me identifica como funcionária daquela empresa. Eu não posso vir à igreja, onde eu venho para servir ao Senhor, vestida de qualquer forma. Eu preciso estar com uma roupa adequada. Claro que eu preciso me vestir de forma adequada em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas eu digo, para cada ambiente existe um tipo de roupa. Então, o cristão, ele tem que tomar muito cuidado com o seu armário. O cristão precisa vigiar qual é a roupa que você está vestindo. Não agora a roupa, tecido, mas a roupa, atitudes. Qual é a sua roupagem como cristão? E a palavra de Deus diz assim, em Colossenses 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha as roupas do cristão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui, Paulo está descrevendo aos Colossenses o armário que o cristão deve ter, deve usar. Quais são as roupas que o cristão deve ter no seu armário?
misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. E como será que está sendo o uso dessas roupas na nossa vida? Será que nós estamos sendo tolerantes? Será que estamos usando as roupas do cristão como deve? Ou nós estamos dando mau testemunho? Nós vamos descobrir isso durante o estudo dessa lição. Nos textos da semana, os textos básicos, na segunda-feira, fala ali do texto de Mateus. Mateus, o capítulo 13, do versículo 24 a 30 e depois do versículo 36 a 43. Quem se lembra o que diz nesse texto? Alguém fez a leitura da semana, irmãos? Eu estou sempre aqui chamando atenção para isso. Já é um motivo para devocionar o texto da lição. Todo dia você tem um texto ali para você ler e meditar. E esse texto de Mateus, ele fala sobre o trigo, o joio e o trigo. Esse texto, Jesus conta essa parábola, que o homem semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto dormia veio o inimigo e semeou a semente ruim. Então, o homem semeou a boa semente, o inimigo veio e semeou a semente ruim. As plantas cresceram juntas, tanto a boa como a semente ruim. E o homem, ele queria arrancar o choio do trigo ali, né? Ele queria fazer essa separação, mas a orientação foi que ele recebeu é que não era para ser feito isso. Era para deixar que eles crescessem juntos. E na hora da colheita seria feita a separação. O texto de Mateus fala sobre isso. Então, o que nós entendemos dessa parábola? O semeador é o filho do homem, é Jesus. O campo semeado aqui é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Quem semeou foi o diabo. A colheita será na segunda volta de Cristo Jesus. E os ceifeiros aqui são os anjos. Então, irmãos, nós sempre vamos viver desta forma, no mundo, sujeitos às coisas do mundo e em meio a pessoas com pensamentos e opiniões diferentes. Na volta de Jesus, o Senhor vai fazer vai peneirar, digamos assim, vai fazer essa separação entre o joio e o trigo. Então, os justos brilharão no reino com Jesus. E os injustos serão levados à condenação eterna. Então, nós precisamos estar sempre atentos à palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos contaminar. Então, se as pessoas, o mundo é muito intolerante. O mundo lá fora é intolerante. Mas eu não faço parte, eu estou aqui de passagem. Eu preciso ser luz neste mundo. Então, eu também vou agir com intolerância? Eu vou criticar o candidato que é oposto a mim ou a minha opinião? Ou o irmão que vive de forma que eu julgo não ser correta? Qual é a minha atitude aqui como cristão? A gente precisa fazer essa análise. Em Romanos 12, foi lido aqui nesta manhã, ele apresenta uma orientação prática para a vida cristã, destacando consagração a Deus, humildade e serviço no corpo de Cristo, amor e conduta cristã. Então, quando Paulo enfatiza aqui o amor, ele está falando de hospitalidade, de paciência nas tribulações, de cuidado com o próximo. Olha aí, mais ensinamentos. Como eu estou agindo? Eu estou trabalhando, oferecendo para o Senhor o meu melhor?
o que é agradável ao Senhor? Eu estou sendo humilde, agindo com humildade para edificar a minha igreja e aqueles que estão à minha volta? Eu estou amando sinceramente os meus irmãos, a minha igreja, os que estão à minha volta e aqueles que não me amam? Como está sendo a minha atitude? Ou eu estou sendo intolerante com as diferenças à minha volta? No capítulo 14 de Romanos, que é o de quarta-feira, ele fala sobre a importância da tolerância e do respeito nas diferenças cristãs. A aceitação mútua é fundamental, porque Deus acolhe a todos. Irmãos, só serão salvos os que frequentam a igreja presbiteriana? Não, irmãos. Tem gente lá na católica que eu creio que serão salvos. Como tem alguns dentro da igreja presbiteriana que serão condenados. Eu não tenho direito de julgar. Os adventistas guardam o sábado, guardar o sábado é errado, é pecado. Não, nós devemos respeitar cada um conforme a sua consciência e convicção, fazendo tudo para a glória de Deus, é o que diz esse capítulo de Romanos. É essencial nós evitarmos atitudes de intolerância, porque muitas vezes a nossa atitude intolerante leva o nosso irmão ao tropeço. E é uma responsabilidade sua. Então a gente precisa muito ter o cuidado. Nós precisamos buscar uma edificação mútua para o reino de Deus. Não é porque fulano é de uma denominação diferente da minha que eu vou aqui me achar no direito de condená-lo, porque ele tem uma visão diferente da minha. Paulo conclui que tudo o que não provém da fé é pecado. Então, reforçando a necessidade de viver em amor e respeitando as diferenças. Eu quis trazer, irmãos, porque eu falo assim, muito interessante esses textos que tem ali para a nossa devocional da semana, é muito interessante. Os ensinamentos são maravilhosos, nós precisamos ler. Precisamos ler. Mas a gente aprende só com esses textos. No texto de Romanos 15, ele enfatiza a importância de viver em unidade, suportando uns aos outros e buscando agradar ao próximo. Paulo exorta os fortes a ajudar os fracos na fé, seguindo o exemplo de Cristo. Ele destaca que as Escrituras oferecem paciência, consolação e esperança, e que todos devem viver em harmonia. Os que estão firmes, fortes, têm que suportar os fracos, têm que ajudar, têm que orar, têm que caminhar junto. Não é falar assim, você viu, fulano nunca mais foi na igreja, deve estar desviando. É mais fácil, não é? Mas e se eu acolher esse irmão como um filho de oração, e quando tiver oportunidade de visitá-lo, orar com ele e por ele, me importar com a vida espiritual do irmão, da irmã, no sentido de ajudá-lo. De ajudá-lo. É isso que esse texto nos ensina. Nós precisamos estar prontos a servir uns aos outros, sempre cumprindo o amor e a misericórdia de Deus, uns para com os outros, assim como o Senhor é misericordioso conosco. Efésios 4, é o de sexta-feira, ele exorta os cristãos a viverem de forma digna da sua vocação. Então, com humildade, mansidão, paciência e amor, promovendo a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Nós somos um só corpo, irmãos, um só Espírito, temos uma só esperança, servimos um só Senhor, temos uma só fé. E nós buscamos viver de forma que agrada ao Senhor, porque é por Ele e por meio dEle que nós somos salvos. E temos essa esperança de vivermos na eternidade com Cristo. Então, vivermos unidos, em harmonia,
é fundamental para o cristão. Fundamental. Nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. E o capítulo 3 de Colossenses, nós lemos alguns versículos, mas ele fala do 1 ao 4 ali, de buscar as coisas do alto, né? Nós cristãos devemos estar sempre com os nossos olhos nas coisas celestiais, o nosso coração, e não nas coisas que são do mundo. Nós devemos, né, estar sempre mortos para o pecado. Então, aquilo que realmente, porque o pecado tenazmente nos assedia, como diz a palavra do Senhor, mas nós precisamos estar constantemente buscando abandonar aquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos abandonar ações pecaminosas. Precisamos estar lutando contra isso, contra a imoralidade, contra a ira, a maldade, a mentira e tantas outras coisas que estão, né, enraizados em nós, né? Nós precisamos buscar as virtudes cristãs e devemos viver em paz, compaixão, bondade, união, paciência e amor. Isso é o que o Senhor espera de nós. Nós precisamos investir nos nossos relacionamentos. Relacionamentos, maridos com esposas, vice-versa, patrões com empregados, pais e filhos. Nós precisamos investir nos nossos relacionamentos. Precisamos cuidar e colocar em prática todos os dias tudo isso que o Senhor nos ensina: mansidão, longanimidade, humildade, paciência, paciência, paciência. Quando se trata de relacionamentos é assim. Mas a gente precisa fazer isso. Nós não podemos ser intolerantes. É difícil, irmãos, muito. Não é fácil. E quando você fala, não faz isso, aí a pessoa vai e faz. Depois você fala, eu te avisei, por que você fez isso? Daqui a pouco a pessoa está fazendo novamente. Né? Nós somos assim. Aí o que a gente precisa? Paciência, humildade, longanimidade, mansidão, amor, domínio próprio, e por aí vai. Só não podemos ser intolerantes. No último texto ali, texto de Apocalipse, ele fala da igreja de Tiatira. Daí aqui é outra situação que nós também vamos ver na revista. Porque a igreja de Tiatira ela é uma igreja avivada, uma igreja que tinha muitas qualidades, mas em algum momento ela se tornou tolerante ao pecado. E aí isso não pode acontecer. Nós não podemos ser intolerantes uns com os outros, mas também não podemos ser tolerantes com o pecado. Nós precisamos, como fala em Colossenses 3, estar constantemente lutando contra o pecado que nos assedia a todo instante. Então, nós temos que ser tolerantes uns com os outros, mas intolerantes com o pecado. Irmãos, e Deus nos vê a todo tempo, em todo instante, em qualquer lugar. Não adianta você entrar no seu quarto e fechar a porta. Sua esposa, seu esposo, sua mãe, seu pai pode não ver, o seu chefe, mas Deus está vendo. Então, nós temos que cuidar de nós também, porque com o pecado nós não podemos ser tolerantes. Então, nós vamos lá. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem com as suas Bíblias, porque nós estaremos lendo alguns textos e eu vou precisar da ajuda dos irmãos. A lição aqui, ela começa dizendo que a falta de tolerância tem sido observada em vários segmentos da sociedade humana. A intolerância tem gerado graves conflitos e tem sido a causa de muitos males sociais, sendo observada de forma bastante acentuada na religião e na política. Então, geralmente, são os assuntos que mais mexem
conosco, né? Então, assim, aquela igreja que tem uma linha teológica diferente da minha, pronto, está errada. Né? Aquele candidato que não age ou não tem princípios como os que eu acredito, pronto. Né? Esse eu não tolero, esse eu não aceito. Claro que nós temos os nossos e devemos ter, até, né, pelos nossos princípios, mas não quer dizer que são os únicos certos, os únicos que devem chegar lá. Mesma coisa a igreja. Então, irmãos, a igreja guarda o sábado. Daí você vai para a Bíblia e não vê muita, como que eu posso dizer, lógica nisso, né? Mas é a maneira que eles têm de servir ao Senhor. Então, você precisa respeitar, mesmo tendo uma opinião diferente. Respeitar. Ah, mas tal religião não come determinado tipo de alimento. Tá, mas o que muda isso na sua vida? Por que você vai condenar o irmão por conta disso? Respeita. Se convidá-lo para ir à sua casa, almoçar, jantar, tomar um café, não ofereça aquilo que ele não tem costume de comer. Respeite a opinião diferente do irmão, do amigo. Nós precisamos ter sabedoria. A intolerância, sob dois aspectos principais, tem o aspecto, né, nós vamos estudar, né, a intolerância sobre esses dois aspectos. O aspecto negativo, que é desse que nós já estamos falando, e o aspecto positivo, que é no caso de nós não sermos intolerantes com o pecado. Então, nós vemos aqui. O primeiro tópico ali, ele fala, os obstáculos impostos pela intolerância. Então, com base em dois aspectos principais da questão, que são o aspecto negativo e positivo, nós vamos desenvolver esse estudo. Com certeza, o termo apresenta muito mais uma conotação negativa, evidenciando assim que a intolerância, em quase todas as esferas da vida, é muito mais prejudicial do que benéfica. Por isso, olhando para o ensino da palavra de Deus, pode-se perceber que essa atitude, quando está presente na vida do cristão e da igreja, acarreta sérios prejuízos para a unidade e a boa convivência entre os irmãos, entre as pessoas de um modo geral. Então, o que se espera daqueles que professam a fé em Cristo Jesus é que vivam os ensinamentos e o exemplo de Cristo. Então, a intolerância, ela não pode permanecer dentro da igreja. Ela está, porque nós somos intolerantes, mas ela não pode permanecer. Nós precisamos reconhecer a nossa intolerância e precisamos mudar a nossa atitude. Precisamos, como cristãos. Então, aqui no ponto 1, ele fala: a intolerância é um obstáculo para o cultivo das virtudes cristãs. A intolerância, ela machuca. A intolerância, ela causa feridas. A intolerância destrói relacionamentos, enfraquece fé. Né? É muito sério quando a gente fala de intolerância. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Irmãos, eu vou dar um exemplo pessoal. Não sou muito de fazer isso, não gosto, mas eu acho que cabe dentro do assunto. Todos os irmãos sabem, né, que eu fiquei viúva já há 15 anos. E quando meu esposo faleceu, Gilberto, o Luiz Otávio tinha 16 anos, a Fernanda tinha 8 e o Gilbertinho tinha 4 anos. Claro que eu me desdobrei, porque eu sempre, Dona Maria vai entender o que eu estou dizendo. A gente gostaria de poder fazer o papel de pai e mãe, mas eu não sei ser pai. Eu só sei ser mãe. O Luiz Otávio teve o privilégio de que ele viveu um pouco mais com o pai dele. Então, assim, aprendeu, né, Luiz Otávio? Trocar uma tomada, arrumar um chuveiro, arrumar uma fechadura. Sabe fazer coisas que homem costuma fazer? Já sabia dirigir quando o pai faleceu.
Parece uma coisa boba, irmãos, mas não é, né? O Gilbertinho tinha 4 anos quando o pai dele faleceu. O Gilberto faz comida melhor do que muitas mulheres. Faz um arroz que é uma delícia, o arroz do Gilberto. Né? Agora mesmo ele está em casa, eu estou trabalhando, chego em casa na hora do almoço, eu só finalizo, o almoço está pronto. Né? Só que ele tem 19 anos e ele não sabe arrumar um chuveiro, não sabe dirigir, não sabe trocar um pneu, sabe? Coisas que homem faz. E sabe o que eu ouço? Críticas. É um bom menino, é um menino obediente, são meus filhos, graças a Deus, tementes a Deus, mas ele não aprendeu coisas que o pai ensinaria. E sabe o que eu ouço muitas vezes? Intolerância de outras pessoas. Né? Às vezes, a gente não se coloca no lugar do outro para analisar a vida e a situação, mas é mais fácil criticar. Então, não importa o que ele é, de ser honesto, obediente, né? Inteligente, não, importa mais o que ele não sabe fazer. Isso é intolerância, irmãos. Intolerância. Eu estou dando um exemplo pessoal porque eu estou falando com precisão. E porque fala assim, mas é uma coisa boba. Não, irmãos, não é uma coisa boba. É uma coisa importante. E eu tenho certeza que se você parar para pensar aí no seu coração, você já viveu alguma situação que foram intolerantes com você. Que é muito mais fácil, né, a gente agir com intolerância do que você oferecer uma oportunidade. Agir com amor, né? Então, assim, a gente precisa, irmãos, cuidar das nossas atitudes em qualquer situação. Com qualquer pessoa, com qualquer pessoa. Nós não podemos sair por aí criticando. Nós precisamos na escola. Tem um aluno terrível na sala de aula, ele não para quieto, ele chama atenção o tempo todo, desafia o professor o tempo todo. Nós temos vários assim. Aí você vai falar assim, nossa, esse moleque não tem jeito, isso não vai dar nada na vida, isso não sei o quê. Irmãos, o que está por trás da história desse aluno? Eu vivi uma situação esse ano assim, e quando eu chamei a mãe na escola para conversar, para ver o que nós poderíamos fazer, a mãe chegou lá de tornozeleira. E o pai, ele não sabe quem é. E aí, eu, como professora, vou criticar? Vou deixar para lá para me dar menos trabalho? Ou eu vou acolher e tentar oferecer o que esse menino ainda não teve da própria família? Nós precisamos cuidar. Qualquer situação, quando Deus nos coloca em determinado lugar, quando Deus nos coloca em determinada situação, um propósito Deus tem. Aí eu vou agir de forma que a luz de Cristo brilhe em mim, ou eu vou ser só mais um problema naquele ambiente, naquela situação? Nós precisamos ter muito cuidado, porque aqui ele está dizendo que a intolerância é um obstáculo para o cultivo das virtudes cristãs. Nós não podemos ser intolerantes. Revestir-se dessas virtudes é ser afetuoso, é ser amoroso, é ser humilde, é ter o cuidado com a emoção alheia. Nós não podemos sair por aí machucando as pessoas com a nossa intolerância. Mas nós precisamos ter compaixão, bondade, humildade. Nós precisamos estar prontos para servir. Nós precisamos agir com brandura e delicadeza. Sabe quando você já falou 10 vezes para o marido, tira essa toalha úmida de cima da cama, e você entra no quarto, a toalha está úmida em cima da cama?
que você vai falar para esse marido? Vai agir com brandura? Vai falar mais uma vez? Ou você já vai jogar a toalha, literalmente? Então, assim, a gente precisa ter paciência com aquele funcionário que não está sendo o funcionário que deveria. Né? Mas por que ele está agindo daquele jeito? Por que ele está chegando atrasado todos os dias? O que está acontecendo? Procura saber por trás da história, para depois você tomar uma atitude. Não simplesmente julgar, porque, né? Às vezes você pode agir de forma inconsequente e trazer um problema. Então precisamos ter paciência e tolerância. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Quem achar aí rapidamente pode ler. Também vamos ler Efésios, capítulo 4, do versículo de 1 a 3. Outra pessoa pode abrir em Efésios. E 1 Coríntios 13, versículo de 4 a 7. São textos que vai nos orientar dentro desse ponto da lição. Gálatas 5, 22 e 23, quem encontrou pode ler. Então, irmãos, olha aí. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, essas aí que tem que ser as nossas atitudes. Efésios 4, de 1 a 3. Do 1 ao 3, até o 3. Então, irmãos, como que nós devemos andar? Com humildade, com mansidão, com longanimidade. Não por aí causando contenda, criando confusão, né? Precisamos ter esses cuidados. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Como que é o amor? Como que Paulo fala aí sobre o amor? O que diz o texto? Amém. O amor jamais acaba. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui? O ponto da lição está falando que a intolerância é um obstáculo para o cultivo das virtudes cristãs. E o que nós vemos nesse texto? Aqui nós vemos as características, as ações que nós temos que ter para sermos opostos à intolerância. Né? Esse texto de Coríntios fala que o amor é a chave para a intolerância, contra a intolerância. Se nós amamos, as nossas atitudes são diferentes. O outro ponto, ele fala da intolerância como um obstáculo para que a vida cristã se manifeste em nós. Então, Paulo está falando aqui que o exemplo que Jesus nos deixou foi de extrema empatia e tolerância. Imagina se Jesus fosse intolerante. O que seria de nós? Misericórdia. Então, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que foi extremamente tolerante. Ele foi humilhado, ele foi ultrajado, né? Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E o Senhor foi sempre tolerante. Filipenses, no capítulo 2, do versículo 3 a 5, ele fala: não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, Jesus foi humilde.
Aqui está falando da humildade de Jesus em morrer naquela cruz para salvar a humanidade, sendo Ele Deus, sem pecado algum. E Ele tomou sobre Ele todos os nossos pecados e morreu naquela cruz, sofreu toda a humilhação, tanta dor, tanto sofrimento, e ser crucificado, para que nós fôssemos salvos. Então Jesus foi humilde. E nós, como nós estamos sendo? Será que essa característica de Cristo está presente na nossa vida? Lucas, no capítulo 6, no versículo 27 e 28, ele fala: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, Jesus aqui, ele nos ensina a superar a intolerância com amor e oração. Amor e oração, para superarmos a intolerância que habita em nós. No capítulo 13 de João, versículo 34 e 35, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, se formos tolerantes uns com os outros. O amor mútuo é a marca do discipulado cristão. Se eu quero ser parecido com Cristo, eu preciso amar. Eu preciso ser tolerante. No tópico 1.3, ele fala da intolerância como um obstáculo para o estabelecimento da paz. Então, aqui nós precisamos entender que quando nós somos intolerantes, nós trazemos contendas, nós trazemos discórdia, e isso não pode acontecer. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. E sede agradecidos, exorta o apóstolo ali no versículo 15 do texto que nós lemos como texto base. A paz que Cristo trouxe ao coração precisa ser manifestada em atitudes concretas. Quantos conflitos sangrentos têm sido observados por causa da intolerância? A paz precisa ser algo real no nosso meio. Não só de se ouvir falar, mas provada nas nossas ações como cristãos. Tiago, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, ele fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Nós já estudamos sobre esse texto aqui. Diz que crente não faz fofoca, faz pedido de oração, né? Aí você está numa reunião de oração e você fala: eu quero pedir oração para a irmã fulana de tal, porque está acontecendo isso, 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 e descreve toda a situação. Pronto. Você já acende uma luzinha ali de alerta. Quando o outro irmão vê aquela irmã, vai lembrar da situação que a irmã falou na reunião. Irmãos, olha que situação. Você expõe o outro de forma desnecessária, não precisa. Fulano precisa de orar. Vamos orar pela irmã tal, pela sua família. Amém. Não precisamos fazer fofoca com pedido de oração. Precisamos ser vigilantes. Nós não podemos sair por aí falando mal uns dos outros. Nós concordamos em tudo? Não. Somos iguais? Graças a Deus, não. Somos diferentes. Vivemos diferente, gostamos de coisas diferentes, agimos de forma diferente. Mas isso não nos dá o direito de sair por aí julgando ou falando mal do irmão que é diferente de mim. Nós precisamos vigiar, sabe? Aquela história de ter ali um cisquinho no olho do irmão e eu estar com uma trava no meu e não estar observando. Então, a gente não pode sair por aí com esse espírito intolerante de julgamento. Precisamos cuidar. Isso deve ser evitado em nós.
Romanos 14 diz assim: aceitai o que é débil na fé, porém para discutir opiniões. Um crê que tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Irmãos, é muito sério. Nós precisamos lidar com as diferenças entre nós com amor e tolerância. O pastor falou que outro dia que ele não gosta desse sabor agridoce. Então não chame o pastor para ir almoçar na sua casa e faça lá um porco no barbecue, que ele não vai gostar. Né? Não faça uma salada de repolho com abacaxi. Procure agradar, já que você o convidou. Não seja intolerante. Nós precisamos ter esse cuidado. E aí, no finalzinho ali, ele fala tudo, no ponto 1,4, né? A intolerância é um obstáculo para o discernimento espiritual. Então, tudo o que o cristão fizer, seja em palavra ou ação, deve fazer para a glória de Cristo. Quando isso não acontece, é porque está faltando discernimento. Então, Mateus, ele fala: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Promover a paz e combater a intolerância é o nosso papel. Hebreus, ele fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos buscar a paz, isso deve ser a nossa prioridade cristã. Romanos 12, ele fala: se possível, quando depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Então, nós devemos nos esforçar para a convivência pacífica. Isso é um dever nosso como cristão. E aí, finalizando ali, ele fala da intolerância no aspecto positivo. Depois de tudo que foi dito, né, pode parecer contradição ou incoerência afirmar que a intolerância apresenta aspectos positivos. Uma das denúncias feitas contra a igreja de Tiatira é que ela tolerava doutrinas e práticas falsas, demonstrando concordar com aquilo que estava acontecendo. Essa tolerância não pode existir. Em Gálatas 6, de 1 a 10, Paulo afirma que não é possível tolerar ensinamentos que não estejam de acordo com a pureza do Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos cuidar, porque embora a intolerância seja negativa, ela tem o seu aspecto positivo. Nós precisamos ser intolerantes com o pecado. Como cristãos, nós devemos rejeitar totalmente o pecado. Aquilo que contradiz a palavra do Senhor, que fere os princípios que o Senhor nos ensina na sua palavra, isso nós não podemos tolerar. Aí sim nós precisamos estar aborrecidos, porque Romanos 12, 9 diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. E a Bíblia nos orienta exatamente com aquilo que nós devemos ser intolerantes. Então, quando que eu tenho que ser intolerante? Com tudo aquilo que fere a fidelidade e a santificação a Deus. Contradiz a palavra de Deus, eu não posso tolerar. Então, ali na lição ele termina dizendo: vale ressaltar que mesmo a intolerância em defesa da verdade, quando necessária, deve se dar com sabedoria, de maneira pacífica e amorosa. Sejamos tolerantes, amorosos, longânimos uns com os outros. Sejamos intolerantes com o pecado. É isso que o Senhor nos ensina na tua palavra. Amém, irmãos? Que esse estudo fique no nosso coração, que sejamos despertados a cada dia a sermos humildes, mansos e amorosos, mas a cada dia intolerantes com o pecado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ao relatório.
Irmãos, a semana que passou, a família de oração era da dona Terezinha Fratucci. E a família de oração atual é da Luzia, mãe do pastor. Aniversariantes, dia 17/12, Ivan Rucatelli. 18/12, João Vitor Gragel. Dia 21/12, Ana Luísa Fratucci. E 22/12, Dinéia Gomes. Vamos estar orando, então, pela família de oração, pelos aniversariantes e encerrando, assim, a Escola Bíblica Dominical. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor nos dê muito amor, muita bondade, muita mansidão em nossos corações, para que sejamos tolerantes uns com os outros. Nós colocamos nesse momento em tuas mãos a família de oração e os aniversariantes, para que o Senhor possa estar cuidando, zelando de tudo que eles necessitam, Pai, dando a eles tudo o que eles precisam, mas que, acima de tudo, que o Senhor esteja presente a cada dia na vida deles, não só no dia do aniversário, não só nessa semana de oração, mas todos os dias das vidas deles, Pai. É o que nós oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abençoado domingo a todos.